Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast entre Calls e Caos e hoje nós temos uma convidada maravilhosa, CEO da Olorata, responsável por todos os aromas e essências. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a história dela, que é inspiradora, e também sobre a marca dela, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Então, Brenda, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por bater esse papo com a gente. E bora lá, né? Bora lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. A gente já começa aqui com um grande desafio, né? Certeza. E com um carinho muito grande também que eu tô aqui, tá? Com Obrigada. certeza. Fica tranquilo que vai dar certo. Vamos Sempre conversar dá. e descobrir aí qual é a essência da vida, né? Vamos ver qual é a sua essência aí. Diante de todos os caos, sempre dá certo. Exatamente. Eu sei, Brenda, que a gente vai ter um papo rápido e você me falou que você já foi bem versátil na sua carreira, né? Você começou ali a fazer design. Então, eu queria que você, assim, de primeira mão, para que a galera que está nos assistindo entendesse, conhecesse quem é a Brenda por detrás da Olorata, por detrás dos aromas e das essências. Onde tudo começou, como que aconteceu, assim, tudo na sua vida. Que eu sei que a Olorata não foi de primeira. Os aromas, Não. as essências não aconteceram de cara. Como é que aconteceu, assim, isso tudo na sua vida? Conta um pouquinho pra Olha, gente. lá vem história, hein? Lá vem história. Eu sou do interior, né, de Minas, como vocês já sabem. E eu nunca fui aquela criança que desejava fazer medicina, sabe? Engenharia, direito, aquelas coisas. Eu gostava de artes. Eu era uma criança, inclusive, muito diferente na escola. E eu queria, não sei, desenhar, eu queria trabalhar com cores, era o que me relaxava, era o que me fazia, talvez, me sentir pertencente ao mundo que eu estava criando. E quando eu estava ali na minha sétima, oitava série, eu comecei a aprender mais sobre artes. E eu comecei a desenvolver, sem saber, né, gente, com aquela idadezinha, os slogans. E desenvolver embalagem. Mas eu não queria só uma embalagem. Eu pegava, sei lá, uma caixa de Band-Aid e redesenhava. Eu queria trabalhar um pouco mais a ergonomia. Eu vim aprender isso depois, que era ergonomia. Então, quando eu entrei em desenho industrial, escolhi fazer desenho industrial, tinha o desejo também de vir morar no Rio, coisa que os meus pais não desejavam, não queriam. E eu também tinha aquela dúvida ali, arquitetura, mais imposta, eu acho, pelos meus pais. Não no sentido de a imposição, você vai fazer isso, mas de direcionar, né? Porque o que é desenho industrial? O que era desenho industrial naquela época? Hoje já é menos ainda, né? E tinham duas opções, que eram projetos de produto e programação visual. E aí eu fui para a área de projetos de produto, que é exatamente o que eu queria fazer. E foi, gente, apaixonante. Porque eu tinha tudo o que eu gostava dentro de uma escola, que era a matemática, a geometria descritiva, a física. E eram partes Só que eu nerd, matéria gostava. gente. tranquila, assim. Né? Muito Só, nerd, Que eu né? amava, eu amava. Só coisa básica. E aí eu me sentia, assim, super realizada, né? E quando eu terminei o meu primeiro semestre, a faculdade veio com a notícia de que eles estavam mudando o currículo e não teria mais essa especialidade, seria só programação visual. E aí, obviamente, eu segui, mas eu acabei com essa parte mais prazerosa. Tentei, gente, trocar de faculdade, desistir. Os meus pais insistiram, não, você queria, vai até o final, depois a gente pensa o que faz. Então, sempre fui muito bem orientada nesse sentido. E eu consegui também um estágio muito bom na época, de uma grande empresa, que é a FGV, e que, gente, eu tinha um gestor maravilhoso, que era um pai para mim. Esse me ensinou muita coisa. E ali eu fui seguindo. E aí, obviamente, que eu entrei como web designer. Gente, eu não tinha um computador. Assim, foi meu primeiro contato. Eu tinha que aprender tudo. Não era uma coisa prazerosa para mim, porque não era algo de fato que eu gostava. Eu queria botar a mão na massa, né? E eu me lembro um dia que eu cheguei na entrevista, cheguei com a minha pastinha cheia de trabalhos manuais. Ele olhou para minha cara, Não, minha guardou, filha. e a gente bateu um papo. Eu acho que a gente se identificou ali e rolou essa conexão. E eu trabalhei ali durante muitos anos. E também, assim, e daí eu migrei para análise, né? O meu sonho, na verdade, era programar. Mas não era porque era um desejo, era uma habilidade. É porque eu não queria mais ser passada para trás com os layouts que eu criava. Então, eu chegava a desenvolver um layout para um site, aí vinha um programador e falava, isso aqui não dá para fazer. Não, isso aqui não sei o quê. Como você não entendia, você Exatamente, eu acatava o tinha que que ele falava. acatar. Só que como não era possível fazer, se eu tinha inspirações e eu via os grandes sites, né, e tal, naquela época, eu falei, eu vou ter que aprender a fazer. E eu aprendi. Então, eu já entregava aquela página, aquele layout, a carcaça pronta, eu não programava.
E aí, inocentemente, achando que, sei lá, eu posso fazer uma pós-graduação de análise de sistemas que eu vou ser muito boa em programação. E assim eu fui. Aí fui fazer análise de sistemas na PUC, achando inocentemente que eu ia programar. Gente, óbvio que não. Né? Que não tinha absolutamente nada a ver. Você vê, o eu mundo da muito programação é um alienada. pouquinho mais complexo. É. A prática, né? E eu acho que a minha história é muito essa. Eu vou seguindo, assim, os sentimentos, né? O que eu quero fazer agora e vou. Eu não tenho muito a análise e a estratégia. Se eu tivesse, eu não Você teria foi no feito feeling ali, a entendeu vida que a inteira. programação poderia te apoiar, porque na sua cabeça você estava perdendo tempo e perdendo talvez dinheiro com o que você acatava em relação aos Você programadores. sabe que eu nem pensava em dinheiro? Assim, o dinheiro, ele... Eu não sei. Hoje pensa. Assim, Tá. penso, preciso, gente. Eu É gosto. Hoje eu necessário, aprendi né, coisas gente? boas, entendeu? Durante essa trajetória. E preciso pagar. Exatamente. Mas eu não pensava, eu não tinha essa noção, sabe? Uhum. E não é porque eu nunca tive dificuldade na vida. Tinha, os meus pais trabalharam muito, não foi fácil mandar, tipo, 2 filhos para o Rio para estudar no interior. Então, assim, não era uma vida muito fácil, era uma vida responsável, né? Nunca faltou nada. Você sempre foi uma pessoa ajuizada? Sempre, sempre. Pra estudar, o que você estudava tinha que ser mesmo, porque tu era meio nerdinha, vamos combinar aqui. Total. Total. Gostava de uns negócios, né, Meio diferente. bem diferente. Do é. nada, eu queria fazer programação, entendeu? Aí vou lá, vou fazer uma programação. Programação é muito difícil. É muito. Muito. Eu aprendi. E não aprendi tão fácil, eu tive dificuldade, tá? Quando, assim, eu demorei a virar a chave. E, assim, eu acho que tudo na minha vida vem de uma forma muito cíclica. Eu executo, vou atrás, vivo aquela energia daquele momento, faço acontecer e logo depois eu mudo. Eu mudo, gente, E tranquilamente. super se adapta à nova realidade. Sim. E não é porque não deu certo. A maioria das coisas que eu fiz na vida deu muito certo. Graças Mas a é Deus. porque Foi a vida é acontecendo. cíclica, tem que seguir, né? E eu tinha desistido, tá? De falar assim, um dia eu cheguei e falei, não vou mais fazer programação na minha vida. Não vou, não quero, não é a minha vibe, tô cansada. Mas tinha uma coisa que mexia ali, que me conquistava, era a lógica. Então eu acho que eu sempre gostei dessa areazinha. Assim. Era uma loucura, assim, gostar de misturar arte com lógica. Meio doido. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta nesse momento. É. Como que você conseguiu fazer esse link da tua arte, do teu artesanal ali e misturar a lógica nesse negócio? Que sinceramente, eu ainda não consegui captar. Como que você conseguiu encaixar a programação nesse negócio? E toda a lógica ali. Como que do nada se tornou um negócio lindo, cheiroso e cheio das essências? Nesse momento ainda não tinha acontecido o Lorata, Não. mas você já tinha ali na sua cabeça a ideia de que dava para juntar os dois. Não foi à toa que você decidiu fazer a programação. Não era tão claro assim. Na verdade, eu já tinha desenvolvido rotinas para mim. Que me deixavam mais tranquilas, porque era um mundo cansativo, exigia muito, até mental. E eu ficava muito cansada, estressada, né? Então, assim, eu chegava em casa, assim, destruída. E eu comecei a trazer rotinas para mim que me faziam bem, que é vela. Então, assim, a Lorata nem sonhava em existir, gente. Isso a Mas gente você tá já tinha falando esse hábito. total, de tomar um banho. tá. Eu comecei com o hábito das velas no banho. Eu chegava em casa, apagava a luz do banheiro, ia tomar aquele banho quentinho com uma vela acesa. Aquilo me resetava. Então, assim, essa cultura minha é lá dos meus poucos anos. Eu já tô com 44, tem estrada aí, né? Tem. E naquela época, eu não tinha conhecimento sobre parabenos, fitalatos. A gente não falava sobre isso, né? Então, tudo era muito inflamatório. Eram velas de parafina. E quando foi em 2012, eu descobri uma doença autoimune e eu tive que parar muita coisa para estabilizar. Então, assim, o meu shampoo passou a ser sem fitalatos, sem parabenos. Então, eu comecei a entender... Entender um pouquinho mais desse universo. Exatamente. Até então, a alimentação não consegui não, gente. Continuo comendo as porcarias da vida. Mas a vida é o equilíbrio, né? Claro, eu tiro com que o certeza. shampoo Isso não aí. tem parabeno, a vela não tem, mas a comida ainda tem. E em 2012, aí eu fui entender um pouco mais, inclusive parei com as velas. Precisei parar, tá? Porque era muito inflamatório. Você E ainda eu não usava demorei. as velas todas trabalhadas aqui, Não, né? não tinha nem esse sustentabilidade. conhecimento. Não sabia nem que existia vela de... Usava na concorrência ainda, né? 100%. Comprava aquelas da Etna, lembra? Aham. De outras marcas, velas de outras marcas que nós utilizávamos, viagem, até conhecer o Lorata Quando eu de fato. viajava, eu adorava trazer vela. Olha que coisa louca, né? Era uma coisa que já te atraía, né? Mas eram velas
velas normais, né? Mas não se usava essas velas nessa época, não. Não era conhecido, É, até né? Não tinha porque mercado ainda, né? o Não, universo não. do mundo vegano, Isso do começou em mundo 2020, mais 19, 20. sustentável, começou a ficar Foi, mais evidente tem pouco tempo, né? foi. Ainda que já seja bastante recorrente essa necessidade, mas ficou mais evidente o assunto há tem pouco tempo. É. Mas aí nessa An- época que você estava fazendo a programação e tal, o que você atuava de fato, assim? Você fez a programação e aí tu Não, eu entrou pra... trabalhava desenvolvendo. Eu trabalhei em grandes empresas, desenvolvendo sistemas. E até Nada a ver com vela. nada a ver com vela. Tinha área da educação, área A vela era só para financeira, resetar. É, a vela era só... jurídica. Não, a vela era só uso próprio. Isso Eu aí. nunca nem tinha imaginado, tá, criar vela. E foi em 2016, início de 2016, eu tinha recebido uma notícia que eu não poderia mais renovar um contrato que eu tinha de uma grande empresa, porque eu já tinha renovado tudo que eu podia. Então eu já sabia que eu não ia mais trabalhar com aquilo. E para mim estava muito bom, porque assim, eu não tinha, acho que talvez a coragem naquele momento, a maturidade de falar vou parar, e eu precisava ser parada, né? Então foi muito satisfatório. E aí eu me organizei e falei Mas você assim, entendia bem esse cenário que você entrou, assim? Caramba, eu vou ter que pausar aqui por conta da minha saúde. Não, total. Você entendia? Eu já tinha me recuperado, eu já estava super bem comigo e eu tinha decidido, inclusive, que eu não queria mais trabalhar com programação. Mas o que eu ia fazer da vida? Menor ideia. Isso em 2016. 2016, era janeiro de 2016. E aí eu me organizei e falei assim, bom, eu vou parar e vou tirar esse ano sabático. Delícia. Eu tinha um apoio também, né, do Renato, da minha família. Então, assim, eu não era completamente irresponsável. E eu tinha me organizado e me preparado financeiramente para isso. Uhum. E com 15 dias ali, eu decidi fazer uma visita aos meus pais, em Minas. Conversando com uma amiga que estava na Irlanda, eu voltei decidida que eu ia para Irlanda. Fazer Gente, eu adoro essas Alguma decisões coisa. repentinas. E aí eu tive o apoio também de todo mundo, porque não é assim, eu sou super corajosa, vou lá e faço. Não, eu tenho a ideia, mas eu preciso de alguém alimentando ali essa minha Empolgando, ideia. né? Empolgando. Vai muito pro perfil comportamental, que a gente fala depois. Uhum. E aí eu fui. E o mais interessante, gente, que é importante, eu ajudo o universo a me ajudar. Tenho essa vibe mais caótica aqui, mas eu libero. Eu vivo o momento, eu vivo o meu caos, eu acolho o meu caos e as coisas fluem. Então, em Tem que janeiro... lidar bem com o caos, né? Senão as coisas Não, ficam mais lido, caóticas lido. ainda. Eu sou muito boa com pressão. Eu sofro, gente. Chego em casa, eu vou tomar banho, choro. Faz parte. Mas eu aguento, firme. E isso foi tudo entre fevereiro e março. Quando foi em janeiro, eu renovei meu passaporte. E faltava um tempo, tá? Ainda pra renovação. Não sei se eu já te contei essa história. E aí eu me lembro que Renato falando assim pra mim, pô, pra quê? 6 meses antes, renovar, que não sei o quê. Eu falei, não sei. Tudo pode Preciso deixar acontecer. tudo pronto. Gente, eu não tinha dinheiro. Tava prestes a ficar desempregada, mas eu não podia deixar o meu passaporte Vencer. vencer. E eu renovei. Prioridades, meus amigos. Renovei. E dito e feito, porque quando eu saí da empresa, em menos de 15 dias, eu decidi ir para Irlanda. E se eu não tivesse feito aquela renovação, não seria Não ia possível, dar porque tempo. eles têm um prazo, Período, né? né? Exato. Que são 6 meses, se eu não me 6 engano. meses. É. Eu fui em março, aí foi bem assim, eu cheguei lá no dia de São Pedro, porque, ó, Olha, um belo é dia. um belo dia. E acho que meu passaporte renovava, sei lá, venci em junho, julho. Então, assim, ou seja, eu ajudei o universo, né? E era algo, assim, muito louco, porque, assim, como que é uma pessoa que não tem uma previsão de um novo emprego, né? Faz isso. Ou seja, todo aquele dinheiro que eu falei, vou tirar meu ano sabático, tô organizada, foi ali, naquela viagem. Mas o que passou na tua cabeça de, do nada, você falar, conversei com uma amiga da Irlanda, eu vou pra lá. Vou lá pra fora. Fazer o quê? O que você tinha, assim, de ideias? Não Ou tinha. nada? Não Só queria tinha. É feeling, é aquilo que bate no coração e acho que nem tudo a gente tem que entender o certo. Muitas vezes, quando a gente tenta entender, para pra pensar, a gente não realiza. Porque fica tentando buscar respostas e não tem as respostas. E eu acho que a minha vida é assim, eu vou absorvendo as oportunidades, tenho os meus medos que eu falei, então eu tenho pessoas que, né, eu preciso desse incentivo.
E a coisa vai acontecendo. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E detalhe, fazer um intercâmbio nunca foi meu sonho. E por que que não foi? Talvez porque a minha origem não seria viável financeiramente falando. Não era uma coisa que se falava. Não Ou talvez só não era o sei, seu então eu não foco do sofria, momento. né? Eu nunca trouxe. Eu posso isso. Ótimo, maravilhoso, vamos lá. Eu não posso. Tá tudo bem, não vou sofrer por isso. Né? E eu via pessoas indo e eu ficava feliz pelas pessoas. Isso é uma energia que eu tenho. Eu Uhum. gosto, sabe? Então, assim, a coisa fluiu e foi maravilhosa. Eu fui muito bem recebida por essa minha amiga e que me apoiou demais. E, gente, estava casada. Imagina, a dificuldade, né? E eu acho que eu só voltei porque Você ficou Renato quanto falou que ia tempo me lá? buscar. Não, foi um intercâmbio muito curto. Acho que de Volta Renato 40 que pro deu dia. dias. o limite da viagem, né? Ó, você vai Foi. ficar até o dia tal. Depois você volta, ou eu vou até aí e te pego. Gente, olha essa imaturidade é tão, tão grande. Eu me lembro assim, o Renato e eu temos uma relação muito tranquila, né? A gente não é Do da caos. confusão, não. E a gente tinha a questão de lavar a louça. Ai, não sei vocês, gente, mas eu detesto lavar a louça. E Eu ele também não sou muito também. chegada, não, mas no meu caso não tem muita alternativa. A gente não gosta de casa bagunçada, mas também lavar a louça não é legal, né? Exato. E aí eu me lembro que ele falando comigo, eu falei assim, eu não vou embora. Aqui tem tudo, é tudo automático, tem lavar a louça, tem não sei o quê. Cara, ele ficou mudo. No dia seguinte ele falou assim, você pode vir porque eu já comprei uma lava-louça. Acabou com a Olha aí tua a desculpa. alternativa, tá vendo? Já Aí não arrumou teve logo jeito. uma Gente, opção É. e já trouxe você de volta. E você sabe o que é o interessante? Eu gastei, né, aquela coisa assim, o que eu vou fazer agora da vida? Lembra? Eu não queria mais trabalhar com aquilo, eu tava já desempregada, gastei o dinheiro, gente, não era pouco. E eu voltei empregada. Calma aí, mas você já tinha arrumado um emprego estando lá? Aham. Olha só, tá vendo? Uma amiga me indicou. E o gerente dessa empresa já tinha trabalhado comigo lá na FGV, já me conhecia. Então, foi uma contratação muito fluida, muito rápida, Aconteceu naturalmente. naturalmente. Então, eu me lembro exatamente que eu cheguei Ele queria que eu trabalhasse numa semana. Já falei, não, eu tô viajando, não é assim e tal. Eu me lembro que eu cheguei numa sexta-feira, no final do dia. Quando foi segunda-feira, eu já estava trabalhando. Então, assim, cara, Na mesma área ainda. também não foi, gente, não podia ser tudo Na- perfeito. Foi na parte de sistemas, né? Foi, eu ainda tinha uma vida ali para resolver, né? E Uhum. dali eu migrei para uma próxima empresa que também era na área que eu não queria, mas foi ali que tudo aconteceu. Que a chavinha virou. Foi ali onde eu conheci pessoas muito interessantes e era uma empresa que de origem de família, origem familiar, mas não era mais familiar, né? Era de um grande grupo. E só que eu tinha gestores que, de alguma forma, enxergaram em mim o que eu nem sabia que eu tinha condição, que era a liderança. Mas não foi da noite para o dia, não. Foi construído, tá? Você também entrou nessa outra empresa na parte de sistemas. Foi. Então, vamos dizer que a tua parte ali inicial da carreira foi toda em sistemas. Foi. Algo que você não tinha atração por Não. fazer, mas a vida foi te Zero levando. prazer. Zero prazer. Mas eu sempre fui responsável. Eu nunca me senti uma profissional exemplar. Assim, porque eu para ser exemplar, eu preciso. Isso, gente, não é uma regra, é uma energia minha, assim. Uhum. Eu preciso ter o brilho nos olhos. E eu não tinha. Então, eu cumpri o meu protocolo. Senão não ajuda o universo, né? É o que você falou. Eu não conseguia entregar sabe aquele além? Eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa noção, né? Então, eu cumpria ali, tá? Eu era mediana. E quando eu entrei nessa empresa, de alguma forma, eu me destaquei. Não sei te dizer exatamente o que foi, tá? Mas eu me lembro que com 15 dias, menos de 20 dias ali, eu recebi uma ligação desse meu gestor. Ele falou assim, olha, você só vai me responder sim ou não. Né? Porque era um salão enorme, cheio de gente. Eu não quero que você fale nada, é só sim ou não. Você gosta do que você faz? Eita, uma Eu- pergunta. Gelei. Falei, putz, entendeu tudo, vou ser demitida com 15 dias de empresa. E eu fiquei, sabe? Gaguejando, nervosa. Ele falou assim, Que eu eu vou te respondo? Eu ajudar. falo a verdade ou e perco meu É. emprego ou eu minto? Entendeu? Eu já tinha entendido tudo, né? Aí ele falou assim, eu vou te ajudar. E eu não gosto, eu faço pelo dinheiro. É o seu caso? Aí eu, Ele, então, vou te fazer uma proposta. Esperto esse gestor. Aí ele falou assim, eu vou passar o ano inteiro num projeto muito grande, viajando o Brasil, e eu não tenho ninguém para ficar no meu lugar. E você é a pessoa que tem esse perfil. Você aceita? Nossa.
uma loucura. Aí eu fiquei assim, hã? Como assim? Eu não sei fazer isso. Eu não te perguntei se você sabe fazer, eu perguntei se você aceita. Pra você Cara, ficar no lugar dele. aí eu falei assim, você vai me ajudar? Você aceita ou não? É sim ou não? Assim, sabe? Mas Direto. assim, ele falando Bacana. assim, de forma, né? E eu falei, aham. Falei, né? Aham, aham. E assim começou. Só que também começou o meu caos. Porque E eu fui completamente rejeitada, porque eu estava assumindo uma posição, um destaque, na verdade, né? Porque a posição era muito informal. E ali foi a confusão que, na verdade, me ensinou resiliência, resistência, respeito ao outro, entender o outro, a olhar para comportamento. E foi a primeira vez que você começou a ter ali a experiência num cargo de liderança? Porque, foi, querendo ou não, foi um cargo de liderança ali, né? foi a primeira vez. Foi a primeira vez, depois de alguns meses, ganhei minha primeira estagiária. E lidar, Começou a ter um gente, time. aprender, aprender o feedback. E eu comecei. Acostumar com a perseguição das pessoas. Nossa, era Que quando muito. você cresce, você ganha destaque, aí É. É, um mundo fica em aparece, né? Um evidência. mundo diferente aparece. Né? E era um momento em que eu precisava aprender tudo, né? E aí todo mundo que estava ali, que assim, poderia me ensinar, se afastava. As pessoas ninguém quer te ajudar. Quer dizer, tô exagerando aqui, né? Não Uma é boa assim. parte, vamos Não, dizer mas assim. na É, maior quantidade de vezes, ninguém quer te ajudar mesmo. é. É. Então, assim, eu fiz um caminho mais longo, talvez, árduo, com muitos erros, não tenha dúvida, para chegar, acho que num momento de conquista, de me sentir assim, caramba, que legal, assim, eu olhava para aquilo e eu tinha orgulho do que eu tinha construído. Acho que foi a primeira vez que eu me senti realizada numa profissão. Ali o brilho dos olhos voltou. Foi. E foram 5 anos nessa, e aí depois meu foco mudou, sabe? Né, já foi. Já liderei, já tô sendo perseguida por muitas pessoas. Não era bem assim. Não, eu acho que. Porque assim, eu Mais Porque sempre ou ali menos, você mais foi ou se menos. descobrindo, né? Você me disse É até anteriormente sobre a questão da cafeteira. Ali foi aqui que tudo começou. Uhum. Né? Então, assim, eu tive experiências muito grandes. Mas antes de chegar nesse ponto, eu tive uma mudança de gestores. Gente, eu peguei uma fase da empresa que era muito difícil, que a cada 6 meses a empresa era vendida para outro grupo. Vixe, E Maria. era uma empresa muito grande. Então, a gente não conseguia ficar estável, estabilizado. Eu via o terror, né, na cabeça das pessoas, medo de demissão e etc. E pela primeira vez na vida eu não tinha esse medo. Eu não sei explicar por quê, porque eu também corri o risco. Mas eu estava ali tão Você continuava com feliz uma com o energia. resultado que eu estava, né, traçando. E tudo começou, eu acho que assim, depois que teve uma outra troca e tal de gestor, eu também fui rejeitada. E eu ficava muito brava com ele. Ele marcava uma reunião comigo, desmarcava, não ia, não dava satisfação. E eu me sentia. Futuramente eu entendi, gente. Eu quero ser gestor O de. que é Né? realmente gerir Você uma tem que escolher. empresa. Mas naquele momento eu me sentia péssima. E eu comecei a puxar o trabalho para mim porque ninguém me dava. Então eu comecei a criar processos sem saber. E eu entendi, opa, e o que eu fazia para conseguir enxergar as coisas? Isso eu sou assim até hoje, tá? Eu preciso desenhar. E aí eu começo a desenhar e eu descobri que aquilo era um mapa, né? A gente fazia aqueles mapas e tal, e aquilo me direcionava. E eu comecei a puxar e a transformar alguns momentos dentro da empresa que ficaram muito interessantes, vamos dizer assim. Obviamente que depois vieram profissionais e tal para aprimorar aquilo, mas nesse período tudo que me fez evoluir foi sentimento. Foi o meu feeling, foi a atenção, a escuta para o outro que eu aprendi a desenvolver. Então eu chegava. Você já tinha ali um time formado, né? Com você Não, de nesse equipe? momento não, era só uma estagiária. Tá? O Uhum. meu outro time teve que se desfazer porque não me aceitaram como gestora. Não. Tipo assim, naquele momento eu não era gestora, tá? Eu só entrei para apoiar o meu Substituir. gestor que estava rodando o Brasil e não estava ali. Mas você já enfrentou a resistência da Total. galera, tipo, quem é Começou essa ali. pessoa aqui? Exato. E eu me lembro que existem, acho que até hoje, né? Existem aqueles testes de seleção, né? Era de um grande grupo de educação. E eu me lembro de ter ido e eu falei assim, gente, como que uma escola com essa marca desse porte faz um evento dessa forma, se vindo creme crack num cafezinho, sabe, mequetrefe. Detonei. E a diretora daquela unidade até falou comigo, caramba, assim, você me detonou.
E a gente ficou, assim, muito próxima. Ela gostou muito do resultado e, assim, evoluiu demais, sabe? Mas o que me chamou a atenção foi que o primeiro teste que eu fui, a gente, os pais acompanhando os filhos, né? E eu via na hora de chamando, assim, as crianças para as salas para fazerem as provas, os pais se despedindo. Teve uma cena que me chamou muita atenção, que lembrou o meu pai. Lembra? Eu sou do interior, para Uhum. fazer vestibular, a gente acordava 3 horas da manhã, meu pai vinha comigo, eu fazia a prova, ele ficava do lado de fora esperando, e assim foi. E aquilo me remeteu a essa minha história. E aí eu lembro que tinha um menino subindo a escada, aí o pai gritou, ele olhou para trás, ele veio, correu, voltou na contramão, abraçou o pai e o pai falou assim: fica tranquilo, uma boa prova, meu filho. Ah, que fofinho. Aquilo, meu olho encheu de lágrima, me tocou e eu falei assim: isso não pode ser só uma prova, tem que ser uma experiência. E aí a gente conversando, tivemos a ideia, né, do próximo teste não ser só prova para esses alunos, virar de fato uma experiência que já era para eles, mas para os pais também. Então começaram a convidar os professores, né, para entrar. Então, quando os alunos estavam lá, as crianças estavam fazendo prova, os pais estavam numa grande roda conversando com os professores, Eles também estavam ali entendendo. interagindo. Isso foi uma grande sacada e evoluiu muito rápido depois, com a competência daquela galera lá também, que a galera é boa, tá? Se dá um desafio, a galera vai. Isso é muito Assim legal. que é bom de ter gente, né? É, Agarra os desafios pessoas e vão. capazes e competentes são sempre bem-vindas. Exato. Então, assim, foi muito legal. Mas essa foi... Esse, assim, me marcou, né? Tanto é que eu tô falando dessa coisa do retorno dessa criança. E eu trouxe isso, sobre acolhimento. Aí eu fui entender o que era acolhimento. Porque também, o que é acolhimento? Hoje tá na moda, né? Mas não. Mas tá na moda de um jeito protocolo, né? Não é É. com aquela atenção real. Não tô criticando algumas Sim, empresas, sim. mas tá muito no papel, né? Então, você Falta escreve o muita olhar, coisa. de fato, É. né? E aí eu entendi que eu precisava me desenvolver em processos, que é muito bonito falar sobre processos, fluxos, mas o que de fato é? Então eu fui estudar sobre o tema. E, gente, eu nunca esperei a empresa me oferecer, não. Porque isso eu sabia que era uma possibilidade remota, né, no meu caso. Então eu ia lá, pegava e fazia. Tá? Com dificuldades, enfim, são escolhas. Fizeram o seu investimento em você. Exatamente. E essa sempre foi. percepção E eu sou assim até hoje. é muito bacana você ter, assim. Não é todo mundo que tem a percepção. Tem gente que entra na empresa e fica esperando a empresa, né, dar aquela se chance, não oportunidade. pagar, não vou. Não. Pega e vai. Entra, meu Constrói filho, teu vai lá, caminho. constrói teu caminho. O caminho vai construir pra você. Meu pai fala que a gente tem que vibrar, né? Se a gente vibrar positivo, o universo entende e traz no Ajuda retorno. o universo a te ajudar. Exatamente. Então, você buscando ali uma oportunidade pra você, investindo em você, a empresa vai ver, as pessoas ao redor vão ver. E isso vai acontecer de maneira fluida. Foi bem assim mesmo esse caminho. E tive as dificuldades, gente. Não tem vida fácil, né? É como a vida gente não é um olha para esse obstáculo, né? O quanto que a gente pula ali. Mas fiz esse projeto, né? Era uma formação curta, tá? Era daquelas formações mais rápidas, de 8, 9 meses. Mas, enfim, foi o suficiente para eu entender Já te deu e uma já luz. aplicar. Eu fui aplicando. E aí vai despertando e você vai conhecendo outras coisas sobre certificações. Gente, eu não sabia que existiam certificações nessas áreas, né? Eu sabia da Microsoft, Do nada, porque eu Brenda fiz. entra no universo da certificação. Já tinha feito a certificação da Microsoft para trabalhar, que era o TRF, assim, era empresa de contrato, né? Então tinha que ter. E, enfim, gente, como eu consegui fazer sem saber programar é porque eu acho que eu não sofro tanto. Eu vou lá, pego e faço e não fico pensando se vai dar certo ou não. Se não der, não deu, mas aqui eu tô tentando. Eu acho que eu vou muito nessa vibe. E deu super certo. Mas eu não sabia que existia essas coisas de certificação para processo, certificação para coaching, não sabia. Não era meu nicho, assim, não era meu conhecimento. E aí começou a me despertar aquela vontade de fazer uma certificação. Gente, não fiz. Não foi uma área que eu me aprofundei, né? De longe fui uma profissional maravilhosa nisso, mas ela me abriu portas para a liderança. Porque aí eu acho que entra uma coisa interessante, que é a parte de TI, né? Que eu não era propriamente boa, não era a minha energia, assim, não era uma coisa que eu amava fazer, mas onde eu
absorvi muito conhecimento e de Uhum. metodologias ágeis. Então, eu comecei a inserir dentro dos processos a metodologia ágil com o ser humano, coisa que não se fazia, né? E eu me lembro das críticas que eu recebi. Isso, você é maluca, isso não funciona. E fui adaptando. Eu não precisei fazer um processo tão rigoroso, engessado. Eu fui criando os processos de acordo com a nossa necessidade. Uhum. Então, por fazer dessa forma, eu comecei a ter muito conhecimento, não necessariamente profundo, mas assim, genérico de todas as áreas da empresa. E aí, o que aconteceu? Quando dava um problema aqui, a pessoa saía, os irmãos, Chama a Brenda. vem a Brenda. E foi assim que eu fui assumindo a, a liderança. E esse caso que eu te contei e que você achou interessante, foi muito difícil para mim. Porque quando eu recebi a proposta do meu novo gestor até então, né? Ele virou para mim e falou assim, eu já tinha negado, tá? Eu falei, não é para mim. E aí ele falou Não assim, tinha passado pela sua cabeça. não, nunca. Nunca. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, você já provou que você é capaz de fazer muitas coisas, mas tem uma coisa que você não sabe fazer e você é péssima. Nossa. Cara, Que foi. delicadeza nas É, palavras, né? tranquilão. Graças a É. Deus. É. Ele falou, Gostei dele. eu também, adoro. Ele não sabe, mas eu gosto muito dele. E ele falou assim, pessoas, você não sabe lidar com pessoas. No dia que você aprender a fazer isso, você vai conquistar qualquer coisa na sua vida. Aí ele mexeu na minha Aí dificuldade. me desafiou, né? Foi, eu falei, tá bom. E fui. Gente, várias vezes eu ligava pra ele, não dá, não, sabe, não tenho Pessoas são condição. difíceis. É. Ninguém E- me aceita. E no final, assim, a gente tinha uma troca muito boa e ele me apoiava. Então eu só consegui crescer ali dentro porque ele abraçava a causa. Aquilo ali, acho que e como gestor, gente, ele foi, sim, Excepcional, né? fantástico. Porque comigo, ele falava assim, olha só, se der merda, a gente vai se ver. Eu tô confiando em você. Você quer isso? Eu vou te apoiar. Só que lá, Na ele frente. batia no peito e falava assim, não, vai dar certo, a gente vai fazer. Cara, então eu aprendi muito com todos os gestores. Eu olhava assim, o que eu gosto aqui, o que combina comigo, o que eu posso ser. E o que eu não quero ser que ele tem, o que eu posso fazer diferente. Então eu comecei a olhar para isso. Então veio esse alerta desse olhar, de olhar para o outro. Então quando eu entrei nesse setor, que foi para mim o mais desafiador, foi difícil. E eu tive que aprender. Então, assim, eu acho que ali foi uma troca muito grande, porque eu entreguei muito resultado para eles, mas eles me ensinaram, assim, demais. Você aprendeu muito, né? Muita coisa. Então, assim, você chegar num local, que é a história que eu te contei, que é real isso. Eu sou a louca do café, você sabe disso. Uhum. Amo. Então, eu tenho as minhas cafeteiras, gente. Eu não sei nem quantas cafeteiras hoje eu tenho, porque, assim, cada sala tinha uma e eu levava. E não estava comprando nada extra, não tinha nada demais. Eu já tinha cafeteira. E levei para essa sala, porque isso era eu trabalhava aqui, era na Barra, e eu fui trabalhar em São Cristóvão. Falei, então vou levar a cafeteira. Levei a cafeteira, levei as cápsulas, e falei que todo mundo, ó, a gente podem usar à vontade, que eu não sei o quê. Cara, veio uma, chorou. E eu fiquei tão sem graça, porque eu não sabia o que estava Por que que a pessoa acontecendo. tá chorando? E ela veio falar comigo, eu chorei, porque eu nunca fui bem tratada na minha vida. Cara, aí você entende o problema. Isso não é sobre cafeteiras, né? Não. Aí você entende que o É. buraco é muito mais embaixo e bate o medo. Eu tô preparada para isso? Não, né? Como que a gente vai fazer isso junto? E foi muito cruel, tá? Eu fui dura com eles foram duros comigo. Teve todo esse processo de adaptação. Na minha primeira semana, eu recebi uma reclamação no RH. Eu falei, caramba, eu não tô sabendo lidar com a situação, sabe? E ao mesmo tempo, eu fui conquistando. E foi difícil. Aí eu acho que vocês, como liderança, eu não sei se vocês me apoiam ou criticam, mas é complicado. Eu trabalhei muito tempo ali, meses, para eles entenderem que o erro ele precisava ser visto. A gente aprende muito isso. Ai, não, chama aqui no cantinho para não gerar um constrangimento. E eu não concordava, assim, eu não concordava com isso. Eu errava. Gente, eu entrei num lugar eu não tinha esse conhecimento, lembra? Era superficial de fluxo, mas o dia a dia, entender o quanto eles eram rejeitados, o quanto a empresa inteira achava que eles eram muito ruins.
Isso foi tudo descoberta. Então, entender aquilo foi muito difícil e chegar lá. Então, assim, eu tinha muitos erros, eu trazia à tona. E eu precisava lidar com eles. E, gente, a gente tá falando de metodologia ágil. Então, todo dia a gente fazia a reuniãozinha, quase uma oração de manhã, né? O que você tem hoje? Qual é a sua dificuldade? Onde você tá com problema? Como eu posso te ajudar? Você pode ajudar? Como é que é? Vamos resolver. E fulano errou. Galera, vem cá. Fulano, você fez isso, não sei o quê. E isso foi o caos. Fui chamada no RH, que eu não podia fazer isso. As pessoas não se sentiam confortáveis, mas eu insisti. E no final, quando alguém errava, levantava a mão. Gente, fiz uma besteira, vem aqui, vem aqui. Eles se sentiam à vontade já para dividir os erros. Porque o trabalho, a gente, isso é uma engrenagem. Se eu tô errando aqui, você pode fazer, sabe? Você pode ter o mesmo erro se eu não conversar e se eu não expor. Talvez eu não tenha feito da forma mais fofa. Também estava aprendendo, né? Mas deu muito certo. E no final, a coisa fluiu. E, assim, meu objetivo ali era ensinar a galera a pensar. Não pensavam. E eu sempre falava, esse time vai ser muito bom quando não precisarem de mim. Porque eu não sei fazer isso. Eu sei o que precisa, mas eu não sou a pessoa especialista nisso. É você quem é. Então, como eu posso te ajudar, sabe? Então, era muito nessa energia. Vou ser criticada, eu sei. Não, você comentou da cultura do erro, né? Eu acho bacana a gente dar um pouquinho de ênfase nisso, porque as pessoas estão acostumadas a ter hoje, né? Não, isso você está falando de quantos anos atrás? Em 5? 2016, 17. Então, quase mais de 10 anos. 10 anos. Bastante. A cultura do erro ainda era mais ortodoxa, né? Então, assim, você errava, você levava bronca, você entendia o que você errou e vida segue. Hoje, as coisas são muito diferentes, né? Você, para falar com um colaborador que, você cometeu um erro. E aí, se você leva para um viés mais como de 10 anos atrás, é assédio moral, falta de empatia. Então, tem toda hoje uma gestão do erro, uma gestão de crise envolvendo essa coisa toda. Tem que trabalhar a narrativa para não ser mal interpretado. E aí, muitas vezes, você peca pela ausência da crítica, porque você pensa tanto no que aquela crítica sobre determinado erro pode acontecer ou gerar, você limita a pessoa até no crescimento. Sim. Porque tem coisas que têm que ser ditas. E algumas coisas não são arco-íris, né? Ou se são arco-íris, não tem um pote no final, que foi uma grande mentira pra gente. Tá bom, é colorido, mas não tem pote, não tem ouro. Não tem. Eu vou te contar uma coisa mais ou menos assim colorida, mas lá no finalzinho vai ser duro pra você descobrir a verdade. Como que você entende hoje, aí Brenda hoje? Se você tivesse que dar um feedback pra alguém sobre um erro, sobre uma questão que você já enfatizou, que você já treinou, que você já mostrou o processo, seria a mesma Brenda de 10 anos atrás? Ou você falaria, não, veja bem? Certamente não. As coisas mudaram muito e eu aprendi também nesse tempo, né? Mas naquele momento eu já tinha aprendido sobre o feedback. E eu não marcava, tipo assim, vou fazer um feedback a cada 6 meses. Não. Toda semana. Quando vamos acontecia, reunir. quando tinha vontade. E então, assim, eu fazia o feedback individual, então eu tinha muita liberdade. E isso, gente, constrói confiança. Tá? Então, assim, eles construíram isso assim, comigo também. Então, conseguiam chegar pra mim e trocar ideia. Eles sabem que abriu uma porta de conexão e sem julgamentos. Porque eu acho que o maior erro sobre qualquer feedback e tal é o julgamento. Eles têm medo de serem julgados, principalmente quando fala de um erro. Assim, eu acho que o grande aprendizado ali foi a gente entender que errar, ele faz parte, ele é evolutivo, mas a gente pode trazer, assim, para ser evolutivo, na verdade, você tem que trazer ele como aprendizado. Né? Então, a gente está aprendendo. Né? É o que você falou, tem que trazer. Exato. Não adianta ocultar, esconder, senão... Se for culpa, esquece, não é sucesso para ninguém. E é claro que dói, né? Só que chega um ponto, e assim, eu acho que a gente também tem que ter o cuidado de não ficar errando à toa. Errei aqui, porque virou banal, posso falar, sabe? Não é isso, mas é uma construção. Só que aí que eu implementei a tal da metodologia ágil. Botei um telão ali, sabe? E errei também, vista, né? Foi. Gente, aquilo era quase impossível, né? Mas assim, coloquei um telão e eu errei, sabe? Porque eu coloquei por nome. E aquilo começou a gerar uma competição.
Acabou Aí gerando não uma foi mais concorrência. cooperação. Exato. Foi Então, competição. o erro foi aumentado, porque na correria se fazia de qualquer forma. Então, a gente mudou. Começou a colocar um outro painel ali. E aquilo, sim, foi fantástico. E eu acho que foi isso que me levou para um próximo nível. Mas foram, assim, Foi anos nesse de momento que construção. te fez começar a estudar o PNL? Sim e não. Na verdade, o que me fez foi o coaching. Exatamente por entender sobre pessoas. Porque o que era o brilho ali no meu olhar? Não era o negócio, eram pessoas. Né? E era a minha grande dificuldade. Lembra que o meu gestor tinha falado? E eu me apaixonei por pessoas. Eu comecei a trazer PCDs, né? Porque PCD, eu não sei exatamente como é hoje, tá, gente? Eu já tô fora desse mercado aí faz um tempo. Mas eu me lembro que eu olhava pessoas, né, com alguma deficiência, e sempre assim, na impressora, ou carregando um papelote ali, tipo. E eu falei, mas por quê? Né? Vamos trazer. Eu precisava aumentar meu time, eu precisava performar, mas não tinha condição de contratar. E aí eu comecei a conversar com o RH me orientando. Eu acho que meu time foi o que mais teve PCDs. E foi, gente, Você foi incrível. remanejando a galera ali? Fui ensinando. Fui da mesma forma como eu estava aprendendo, sabe? Eles também foram. Foi muito incrível esse processo, assim. E outra história marcante é que eu tinha um que já era desse time, tá? Era um totalmente surdo. Então, ele não tinha nada de comunicação e ele era muito limitado em conhecimento mesmo de palavras, né? Então, assim, pescoço ou dor de garganta, para ele era a mesma coisa. E eu chegava todos os dias e falava, bom dia. E eu batia nas costas dele, porque ele não me escutava. Então, batia, dava um sorriso. E aí, um belo dia, eu cheguei nessa minha sala e tivemos que tirar algumas pessoas, porque teve uma chuva absurda e alagou a sala. E aí, colocaram essa pessoa numa outra salinha. Então, eu ia nessa salinha quando eu chegava, dava bom dia, mesma coisa, né? Até ele voltar. E aí, ele perguntou, da forma dele, escrevendo para uma das colaboradoras, que ele tinha confiança, ele gostava muito de uma pessoa lá, perguntou por que eu estava sempre sorrindo, o que acontecia comigo, qual é o meu problema. Oi, gente. Aí ela falou assim, não, ela tá sendo só simpática. Bacana ele, Ela pessoa explicando. empática. Não, mas aí é que tá a dor do outro, cara. Assim, Ou seja, isso a me gente se incomoda até choca. sorrindo. E aí eu fiquei assim, mas eu não entendi, eu não tô agradando, tô dando bom dia. E ela foi explicando pra ele, porque ele também não queria conversar, né, com ninguém. E aí ele foi entendendo, né. E aí beleza, aí ele já fazia... Ganhei até um apelido, que eu não sei os símbolos, tá, gente? Mas assim... Melhor não fazer nenhum, né? Não, melhor não. Pode ser que saia um Mas símbolo assim, errado. pois é, eu ganhei eu não lembro, enfim. Mas assim, ele foi um outro assim, grande aprendizado. E um dia já estava todo mundo na mesma sala, já resolvido e tal. Eu já cheguei resolvendo o problema, entrei na sala e mandei bom dia e fui resolver. Geral, não teve a fui na batidinha no sala. ombro dele. E ficou bravo. Ficou muito chateado, com raiva. E aí, essa amiguinha dele lá veio conversar comigo e falou assim: Brenda, ele tá muito triste porque você não falou com ele, ele tá bem chateado. Aí eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Aí fui, escrevi um bilhetinho, botei no computador e aí a gente selou a paz. Mas o que isso mostra, né? É o quanto o outro ele se sente Não, e cada um tem um sentimento diferente, pertencente ao espaço. um modelo diferente de receber, né? Você achando que você batendo no ombro ele tava lindo e maravilhoso na foto, e para ele estava interpretando de uma maneira completamente diferente. Então, acho que a grande dica aqui é a questão da comunicação, né? Você tem que entender de pessoas e saber lidar com a sua comunicação conforme a necessidade daquela pessoa. É aí que entra a parte que PNL. vem do coach. Ela cismou com PNL, gente. Ela tá alucinada por Tem PNL. que falar. Tô curiosa como que ela usou esse negócio, gente. O PNL, ele veio para mim como medo, tá? Como assim? Porque eu tinha assim, uma noção diferente do que é PNL. Nossa, vamos, sei lá, converter o meu cérebro aqui, vamos virar de cabeça para baixo, eu vou ser uma outra pessoa. Eu não tinha, né, essa noção. Eu tinha muito medo. E ao mesmo tempo eu sabia que eu queria mudar, né? E aí eu falei, pô, no dia que eu fizer formação, tipo, entender a PNL, eu vou ser o que eu quiser ser. Só que a gente acha que, né, que quer.
o Aí a gente medo de constrói grandes mudar, expectativas, você né? vai enrolando. E aí eu fui para a área do coaching, mas com a ideia de entender o outro, assim, olhar para a área, a parte comportamental. E aí, cara, abre o mundo. Eu sei que aqui hoje em dia o coaching ele é muito. Mas tem a Não, mas parte tem bons boa. profissionais. Exatamente. É porque E cresceu muito, né? ficou de qualquer forma, né? É. Complicado. Cursinho de 10 de 9,90 na internet é complicado, né? Mas enfim, Mas aí eu dá certificado. fui. É, dá. É, tem razão. Isso a gente parte para um outro momento em off, né, Mas dá gente? certificado. Corta, corta. É. Mas assim, eu entrei nesse mundo e foi onde realmente as coisas começaram a se abrir. Porque eu já estava nesse processo de liderança, eu já estava com contatos com gerentes de performance, né? Que ficavam em São Paulo e vinham para cá para me treinar, para a gente trocar ideia, construir o ano, né? Daquele setor. E aí eu fui fazer coaching. Aí fiz primeiro final de semana, aquela coisa louca. Gente, você chegou 8 horas da manhã e só numa sexta-feira só sai no domingo. Gente. E aquilo foi maravilhoso. Eu falei, gente, a minha energia é realmente do caos. Não me dá tempo para pensar que eu não sou boa nisso, eu sou da execução ali, né? E fui para casa feliz da vida, com a cabeça borbulhando. E 15 dias depois tinha a nova fase. E nessa nova fase, uma dessas gerentes de performance, né? Que era uma pessoa fantástica, assim, muito, muito top. Virou pra mim, me ligou e eu tava no curso. Ela sabia o que eu ia fazer, eu tinha conversado com ela. E ela falou assim, eu tô precisando de ajuda. Então você vai ser minha coach. Naquele momento, o que aconteceu comigo? Opa, tô sendo avaliada. Aí comecei, não sei o que, eu vou te apresentar uma. Eu tirei de mim aquilo. Quando eu desliguei o telefone, eu entendi o que eu tinha feito. Falei, caramba, eu tô num processo. Uma grande oportunidade, você não enxergou como. Se ela estiver me avaliando, se ela quiser, tipo, pra me demitir, que seja, eu não vou perder a oportunidade. Eu liguei pra ela e falei assim, a gente começa quando? E foi. Aí eu falei, você sabe que eu tô começando, né? Ela assim, a gente vai junto. Cara, foi meu primeiro caso, assim, e foi incrível. E ela é muito boa. Então, assim, foi tão legal que ela voltou pra fazer um outro processo depois. E ali foi meu primeiro start. Eu tive muitos clientes de coach. Muito. Olha. Foi muito legal. Eu trabalhei muito tempo com isso. Se você me perguntar por que eu parei, eu não sei, porque eu acho que eu sou cíclica. Precisei, acho que assim. E tinha que entrar em uma outra fase. Foi. E depois eu fui direcionando também pra terapia, né? Porque essa coisa assim, eu fui descobrindo essa coisa do ser humano. Aí eu entro na PNL, porque eu criei coragem pra olhar pra mim, né? E nesse momento você falou, peraí, eu acho que eu preciso me olhar um pouquinho. Eu comprei essa formação de PNL antes da de coaching. Eu fui fazer 1 ano e pouco depois. Você vê como é que faltava coragem, né? E não tinha no Rio também, né? Mas isso não era... Isso era até um incentivador, porque eu adoro, né? Dar um passeio. mas era muito isso, assim. Aí eu fui fazer a formação de PNL e, gente, foi, assim, absurdo. E aí fiz outra, porque é muito intenso, né? E muita coisa muda na gente, porque a gente começa a se enxergar de outra forma e enxergar o outro também de outra forma. Então, assim, já não tinha mais essa coisa, assim, do julgamento. Eu aprendi que obstáculos, eles vão sempre existir, assim. Então, assim, é o como que a gente olha para eles de fato, sabe? Não tem vida fácil, não. Vambora. Então, isso me ajudou muito. E eu comecei a ter casos de PNL que eu não ia atrás, vinham até mim. E eu só aceitava, absorvia, trocava ideia com os professores, quando eu tinha dúvida de alguma coisa. E aí fui pra hipnose. Gente, quando você falou hipnose, eu falei, meu Deus do céu, gente. É O apaixonante. que mais essa mulher vai fazer? Não vou nem olhar pra você apaixonante. mais. Não é assim que funciona, Já fica acabou com uma tranquilo. negocinho. É. Não é uma hipnose show, não é assim. Tem que ter confiança. Eu, inclusive, sou contra essas coisas de internet aberta, né? Você pode startar, cara, em alguém, em uma situação, e você não tá ali pra defender, assim, eu não tô dizendo no online, exclusivo, quando você já conhece, já traçou a relação de confiança, e você sabe exatamente os pontos aonde você resgata a pessoa, caso aconteça alguma coisa. A PNL é fantástica. É uma ferramenta riquíssima. Assim, Gente, eu tô Mas- impactada. Mas não é pra qualquer um, né? não precisa ser pra qualquer um. Dependendo da pessoa, não sai melhor, né?
Pode falar abertamente, não tem problema não. Aqui a gente tá falando, é caos. É Então, causa. Então, é entender para que você quer hipnose. Né? Muita gente quer chegar ali, porque eu quero Eu ia te fazer essa descobrir. pergunta nesse momento. Precisa, assim, vamos tratar o que tá aqui. E por que você quer... Gente, isso vai ser outro julgamento. Por que você quer eliminar crenças de outras vidas? Calma, vamos ver daqui primeiro. Né? Eu acho que é um não descascar de tá fato. nem resolvendo Isso a é bom. vida de agora, tá querendo arrumar treta com a vida que passou. Complicado. Deixa o Mas negócio tem quieto, também. Aí você gente. entra para outras ferramentas. E, gente, nessa situação eu fui parar em terapia transcendental transpessoal. Maluquice. Gente, É. eu não sei nem o que é isso. Explica pra gente o que é terapia É transcendental. é complicado porque vai gerar muita coisa aqui. Vamos pausar, mas na verdade é você estudar muito dos corpos sutis. Mistura um pouco a espiritualidade, a gente não tá falando de religião, tá? Tá. Mas a gente vai para uma energia mais sutil, estudar Entendi. Mas, ouvindo a tua história um pouquinho, ela trouxe o início, tal, desde o desenho industrial. Aí você foi fazendo, foi lidando com pessoas, fez a formação de coaching, aí fez PNL, e aí fez aí a hipnose. Concorda que, no final das contas, chegar onde você está hoje foi um caminho necessário para você estar trabalhando com a Olorata? todo E aí a sentido. gente já entra agora na versão Brenda Exato. Empreendedora. empreendedora. Exato. E aí, enfim, eu conseguia, né, sair desse mundo corporativo, que não... Gente, quando eu falo enfim, sair não é tortura, não. Foi muito bom, É tá? porque virou uma chavinha pra você, Virou, né? Tipo, isso é muito virou. legal, meus olhos brilham, mas É. ainda não é isso que eu quero. Eu comecei a ensaiar essa saída, desejar, né, esse momento de ser empreendedora, com o quê? A gente não tinha ideia, em 2019. Né, que eu até achava que eu ia trabalhar com coaching pro resto da vida. Aquilo era realmente uma paixão. E essa coisa do coaching ainda tem um PS aqui, que eu... Lembra da coisa que eu fui descobrindo sobre certificações? Eu realizei um outro sonho que eu nem tinha, que foi um sonho construído e realizei, né? Foi aquela coisa que foi a certificação em coaching. Foi coach e liderança em Ohio. Então, eu fui para a faculdade lá e fiz uma formação curta também e a certificação. Então, assim, foi uma bagagem, uma experiência muito grande. Esse não foi o 9,90. 10%. Não, pô, quem dera. Seria um bocadinho maravilhoso. mais caro, um pouquinho mais caro. Assim, nada é perfeito. E tem um caos aqui também. Não sei se dá para contar. Dá pra Qualquer contar. coisa você corta. Mas quando eu terminei minha formação, eu trouxe um projeto real. Sabe, tipo um TCC da vida? Que era desse setor que eu estava trabalhando. Então, como aquilo era real e aquilo realmente era um caos sendo transformado, o TCC acabou sendo muito rico, né? E eu não sabia que naquele momento eu tinha a possibilidade, se eu tivesse uma nota X, de fazer uma certificação, de receber uma carta convite Uhum. da Universidade de Ohio. Não sabia. E que bom, tá, gente? Porque senão eu ia me bloquear, porque eu sou dessas. Que Achar foi que mais fluida ali, porque não sabia mesmo. fiz tudo sem saber. E também não é vida fácil, gente. Não saía, deixei de ir a casamento de primo, deixei de viajar. Porque eu tinha que mas entregar isso aquilo tem e renúncia. trabalhando, igual uma louca. Né? Então, assim, eram escolhas. E, enfim, entreguei e fui convidada. Só que eu não sabia que eu tinha sido convidada. Porque eu sou dessas que ignoro também. Recebi lá um e-mailzinho, ignorei. E por eu não ter dado atenção, e eu acho que deve ser difícil alguém não dar atenção para isso, né? Eles me ligaram. E aí eu, fazer uma certificação. Não tem interesse não. Ignorei. E aí me ligaram de novo e eu comentei com o Renato. O Renato falou assim, você tem noção da oportunidade que você tá perdendo? Eu falei, eu não quero fazer, não vou. Muito caro, não vou. Você sabe que eu sou assim. E aí passou. Era final de semana, os meus pais vieram pro Rio, a gente sentado numa mesa, conversando, e aí Renato falou assim, a Brenda te contou novidade? Aí meu pai falou assim, não, o que foi? Ela foi convidada pra fazer uma certificação em Ohio, não sei o quê. E meu pai, minha filha, que legal. Eu assim, como assim que legal, gente? É muito caro. E aí eu falei, pai, é muito caro, a prova é não sei quantos mil. Era muito caro, gente. Não era barato, não. Eu imagino. Muito. E aí, eu falei assim, não, e a passagem aérea? Gente, para quem tá com problemas, não tá assim... O que era a passagem aérea diante do valor de uma certificação lá, né? Fora a estadia, você ter que ficar lá um tempo, né?
E aí, o meu pai virou pra mim. Meu pai fez coaching comigo naquele momento. Ele virou pra mim e falou assim: você tem coragem de pagar tanto numa prova, mas você não tem coragem de pagar X numa passagem aérea? Aí eu travei. Fica pra reflexão. Gaguejei. Aí meu pai falou assim: não seja problema. A passagem é presente meu. E aí, qual vai Qual ser é a próxima desculpa, desculpa? né? Exatamente. E qual Exatamente. foi? Não foi. Eu fui na vergonha. Eu falei, agora eu vou só de vergonha, entendeu? Assim, tipo, E conseguiu concluir a certificação lá em Ohio. fui. Foi uma experiência fantástica, coisa que eu nunca imaginei viver na minha vida. Foi incrível. Você conhecer pessoas, fiz amigos incríveis. Gente, era só gente muito boa. E o que tipo, eu Tipo, tava quem sou fazendo eu na ali, fila sabe? do pão aqui, gente? Aprendi muito, 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 assim. A Ah, gente mas estreitou isso é ótimo. relações, assim. Depois eu passei por um processo de coaching com uma mulher fantástica, que é uma referência em neurociência. Que a gente ficou muito próxima, muito amiga. Ela falou assim, não, você vai fazer comigo. E foi ela, inclusive, que me ajudou a conquistar o cargo de head de operações. Ela virou pra mim e falou assim, você vai conquistar. A gente vai fazer um processo e você vai lá. Se você vai ficar depois, é uma escolha sua. A minha função é te ajudar a chegar lá. Você tem uma formação de coach extensa, né? Bem Tenho completa. algumas. Eu gosto muito de... Quando o assunto me interessa, eu gosto de pesquisar. Eu gosto de ir a fundo, estudar. E eu sempre sou a pessoa que procuro coisas boas. Você não vai me ver fazendo porcaria. Não é a minha A praia. Olorata hoje é só produto, Só produto. não tem serviço. Não. Mas poderia ter serviço, né? Vinculando com a área de coaching. Eu- Não pensei nisso eu ainda. tô Já tô enxergando gostando, aqui. olha. Como que poderia usar, né, todos os aromas, as essências voltados pro coaching que você tem de especialização. Pra pessoa não perder a essência dela. Olha. Não perca a sua essência. A Olorata, ela nasceu muito dessa minha experiência toda, porque a PNL, a gente sempre usa algo para ancorar, né? E eu fazia muitos processos online, né? Então, a maioria dos meus clientes eram de São Paulo. E então, o que a gente usava? A música, o aroma. Então, e eu explicava, assim, até para qualquer pessoa. Eu falei assim, gente, a gente já vive o caos do dia a dia, né? Por que você não vai tomar o seu café da manhã em paz? São Criar um 10 ambiente, né, minutos. relaxante. Aí eu tinha uma cliente que falava assim, ai não, porque eu já acordo, já tenho que fazer minha tapioca, que não sei o que, blá, 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 blá. Eu falei, beleza, faz a sua tapioca. Não, mas faz a tapioca com a velhinha acesa. E ela vinha e falou assim, cara, muda o dia. Muda mesmo. Você não tá tirando aquela coisa que a gente fala dos obstáculos do seu dia, mas você realmente está mudando a sua energia para lidar com as coisas. E então é muito isso. E acho que a Olorata nasceu aí. E a Olorata, a ideia da Olorata nasceu no dia seguinte que eu te fiz uma visita na sua casa. Quando eu entrei, se você não sabe, foi a primeira vez que eu fui nessa sua casa. Eu tive quase um download, era aniversário da Ximena. Eu tinha quase uma energia tão grande. Ruim? A energia ruim? Não, só pra saber. Pô, né? abriu Vai a que era Olorata, energia. servo. É Ela coisa abriu que a eu mais tenho empresa, orgulho na nossa, vida. Fiquei preocupada Faz um agora. tempo. Fez PNL, o café Não, deu eu ruim. entrei, eu me lembro... não, é sério, gente. Eu me lembro, assim, ó, da energia, assim, passando. Uma coisa muito forte. Aí veio um e insight veio a na coisa da cabeça. vela. Mas, enfim, fui, me diverti, fui embora. Passou. No dia seguinte eu acordei. Eu vou abrir uma empresa de velas. Nunca foi estrutura. Gente, nada da minha vida é estratégico. Mas dá certo. A minha vida é o caos. E eu não sei qual a ligação que vocês também tem nisso, não, mas é impressionante. Me marcou, porque foi esse Nossa, sentimento. Você botou um peso agora aqui, né? Que esse negócio tem que dar certo agora. Tem que dar, né? A ideia foi lá, então agora Surgiu a gente tem dentro que da fazer, tua casa. Olha a responsabilidade que tu Fran, tem. agora, diante dessa informação, Foi. E eu não sei temos que explicar. performar. Não E sei aí explicar. você já construía essas... Como que aconteceu? Assim, porque hoje você tem alguns aromas maravilhosos, gente. Fica aqui a dica para vocês experimentarem. E como que aconteceu isso? Assim, vou abrir uma empresa, vai se chamar Olorata, ela vai ser de velas. E da onde surgia teu instinto para os aromas, as essências? Por que Olorata? Ou por parte? Gente, Por que Olorata? Olorata, quem trouxe esse nome pra mim foi o Renato. A gente conversando e tal, e eu pensava em vários nomes ridículos. E aí ele falou assim, Olorata
vem, se eu não me engano, de uma origem teutânica. Não dou certeza não, tá? Mas ele Uma tem origem o quê? teutânica. Tá com umas palavras diferentes, que não se acostuma. Mas não foca nisso não, porque eu não tenho certeza. Mas o objetivo a olorata, ela representa tudo que é relacionado a cheiro bom. Entendi. Né? Tudo que tem realmente a coisa do cheirinho, da coisa boa, que te faz bem. Isso conecta muito com a minha essência, e que é a essência da olorata, que é o acolhimento que a gente vem conversando aqui, a construção de tudo isso, né? A experiência, A né? experiência. Então, assim, é você valorizar o seu momento, né? Então, você vai tomar um chazinho, velhinha, você pode dar um glamour ali. Dá você uma merece, resetada né? na tua vida também. Acende uma olorata, gente. Exatamente. Mas eu queria fazer algo que fosse bom, né? Eu queria algo que fosse sem fitalatos, sem parabenos, Saudável. resgatando aquele meu hábito que eu gostava tanto, de forma que eu pudesse consumir todos os dias sem me preocupar. E aí começa uma luta. Entender como se faz. Eu não sabia fazer vela, né? Não é derreter um negócio, né? Como você encontra profissionais empresas, né, que você confia na matéria-prima, que de fato é daquilo e tal. Então, eu fui procurando as empresas certificadas, né, para garantir aquilo. E aí eu fiz uma viagem também, antes de inaugurar, de fato, que era em Paris. E eu visitei, gente, eu não sei nem dizer quantas lojas. Tudo Assim, que era vela, tu tava indo. Acho que eu já sei porque tu muda de carreira. Por quê? Todo pulo que tu dá, Viagem. tu vai pra algum canto, né? Vai pra Irlanda, vai pra Ohio, né? Foi pra Paris. Agora dá pra viajar, agora só pra crescer. Mas essas experiências Eu em outros gostei da lugares observação, eu gosto muito. faz diferença, né? Porque você Faz. começa a entender um universo. Nossa, mas esse cheiro eu nunca senti. Nossa, mas essa experiência eu nunca tive. E aí você traz como bagagem pra construir aqui. A gente tem a cultura, Exatamente. a arte, você traz muita coisa, experiência de outras pessoas que talvez você nem conheça, assim. Eu não sei vocês, mas eu viajo, adoro esse momento. Eu sento, tomo um cafezinho, observo, e eu fico pensando, gente, como é que será, sabe? Como será que a vida daquela pessoa aqui, se eu morasse aqui, tivesse... Eu começo a viajar, eu tenho que Você se ter... projeta ali naquela Nossa, tem realidade. que ter cuidado, a maluquice aqui vem. Mas isso me traz essas conexões. Então, assim, eu trouxe muita inspiração. E não é para fazer igual ou fazer diferente, porque hoje velas, se você olhar, elas são todas, né, não tem o que inventar. Mas eu comprei algumas, eu acendia, ver, pô, essa aqui não performa, essa aqui performa, e começar a entender isso. E eu via que a maioria tinha substâncias que eram inflamatórias. E o meu objetivo era fazer 100, o que é difícil. Né? Não basta você só colocar uma cera, colocar uma essência. E essa essência tem fitalatos? Essa essência tem parabenos? Entendeu? É complicado. Hoje você consegue dar 100% de certeza que o teu produto não tem energia pra ninguém, anti-alérgico. Se nenhum fornecedor estiver mentindo. Exatamente. O meu pavio, ele é de reflorestamento. Então, assim, ele é uma fábrica do Brasil, tá? Que tem a permissão, ele tem todas aquelas certificações e liberações do governo, e aquelas coisas todas para produzir. E é por isso que ele performa. Né? Porque eu escuto, eu fiquei muito preocupada quando eu comecei a fazer, das pessoas falando que o pavio de madeira dava problema, que não sei o quê. Mas qual é a origem? A gente não sabe. Né? Então, eu sei qual é a origem do meu. Né? Então, a cera também eu compro de empresas que são certificadas. As essências, elas são de empresas, as bases delas são de empresas certificadas. Aqui tem carta IFRA, tem carta de alergênicos, tem tudo. Né? Então, eu consigo fazer manipulação segura. E são excepcionais. E ali, além de a vela, você também abriu um pouco a cartela ali de opções, que aí tem ali os cheirinhos. Os aromatizadores, que hoje eles são, de fato, carro-chefe. Assim, a ideia foi abrir uma empresa de velas e que, assim, deu muito certo, né, para muita gente, né? Porque veio aquela coisa da pandemia, então as pessoas começaram a olhar mais para esse universo. E hoje a olorata, ela é muito mais de home spray, de difusores, do que vela, propriamente dito. Embora a gente tenha uma cartela ainda gigantesca. A louca, né? São 12 essências. Quem faz isso? Maravilhoso.
A gente seguiu a mesma linha para a construção desses aromatizadores. Sem ftalato, sem parabenos, de forma que performasse. E aí entra a minha loucura, né? Que ninguém faz. Nenhuma empresa faz isso, que é deixar uma maceração super longa. Então, eu faço tratamento de choque na essência. Eu deixo de 2 a 6 meses. Ó, que loucura. Meu pai. Dependendo da fragrância, entendeu? Porque tem fragrância que vai explodir mais, tem fragrância que vai explodir menos. Isso não é defeito, isso é característica. Né? Então, eu preciso, para ela performar melhor, eu preciso que ela tenha esse cuidado especial. E eu, com essa minha vontade de ir na contramão da vida, né? Eu quero dificultar as coisas. É difícil, gente. Isso é dinheiro parado, né, em prateleira. E aí, quem que valoriza isso? Não é todo mundo. Mas tem muita gente que valoriza. Principalmente hoje, que a qualidade de vida está sendo muito bem vista, todo mundo quer o equilíbrio, todo mundo quer chegar em casa e falar, não, eu não quero pensar em trabalho, eu quero o meu momento. Então, isso é uma oportunidade das pessoas começarem a ter um outro olhar. Então, acho que esse é o seu público, né? É o público Sim. que visa pelo bem-estar, acender uma velhinha, botar uma... O teu aromatizador, cara, quando eu abro o ambiente de lá de casa ou da empresa mesmo, ele fica sobressaindo. A Luana, que tá aqui, ela chegou tem pouco tempo na empresa, e ela já falou, nossa, mas essa vela fica... O pessoal do corredor do escritório fica, gente, que cheiro é esse? Então, que orgulho realmente, que eu fico. realmente ele tem ali, ele tem uma durabilidade. Não somente a vela, mas os cheirinhos, né? Que a gente tem lá também. Eu não sei os nomes específicos aí, a senhora pode me explicar melhor. Lá vocês têm um difusor, né? Que é com Isso. varetas, né? Porque a gente tem o home spray também. Tem também a linha que não é muito antiga, que é de água perfumada. Então, essa água perfumada tem água na composição. O resto não. Aquele de flor de cerejeira. Que eu mandei para você experimentar. A água perfumada, ela é feita com uma água especial também, que é uma água deionizada, não é uma água qualquer. Né? Então, a gente tira... Quem não entende, ali. olha e fala, é só um cheirinho, né? Não, meu povo. Não. É muita coisa envolvida aí. Não, é muita coisa. É tem muito só o cuidado. cheirinho, é o curso de R$ 9,90 lá do coach. O produto a gente sabe também que não é barato, é o produto de qualidade e não é um produto para qualquer um. É para quem quer ter uma sensação diferente lá dentro da empresa. A Tamiris tocou bem no assunto. Hoje a gente usa os teus produtos como brinde para os clientes. Então, cada evento, pequeno evento que a gente tem lá, a gente premia o cliente, né? Que não é um brinde, é uma premiação. Ó, toma aqui para você aprender a gostar de coisa boa. E nem todo mundo gosta de coisa boa, e aí se acostuma com coisa ruim e acha que a vida é isso. Então, o ser humano também tem esse defeito, né? Ah, não preciso disso. Ah, pra que isso? Ah, tá esbanjando. Tá esbanjando, não. A gente não tem culpa de gostar de coisas boas, né? Talvez quem diga que não gosta é porque não teve acesso. Aí quando tem, fala, pô, mas era isso? Nossa, mas o cheiro é esse? Pô, mas dura tanto assim? Né? Mas a empresa de vocês tem uma postura muito interessante e que eu acho que deveria ser de todo mundo, e não é. Você sabe disso. Sim. Que é assim, a preocupação de fornecer essa qualidade para o teu colaborador, para o teu cliente. Você sabe que ali o teu cliente, ele pode não gostar daquele aroma. Não gosta de cítrico, não gosta de doce. Uhum. É uma característica, né, pessoal, de cada um. Sim. Mas assim, você sabe que você não está provocando no seu cliente problema. Isso porque ele é legal. todo sustentável, tem Porque uma questão... Parece que não, mas eu escuto pessoas falando, meu colaborador não merece isso. A visão é uma pena, né? Porque é onde você constrói essa relação de confiança, onde você quer que o seu colaborador esteja muito confortável, feliz ali, e ele feliz, ele vai performar diferente. Assim, a gente tem que ter esse olhar. Então, assim, a empresa de vocês tem um olhar muito especial. E você acha que os seus produtos da Olorata, eles são também voltados para empresas? A gente está seguindo essa linha e muito um olhar de vocês. Assim, vocês é que mostraram muito esse caminho, sabe? Porque a gente, assim, a Olorata, ela sempre fez para pequenas marcas, né? Marcas de e-commerce, porque você borrifar ali um aroma dentro da sua caixa, naquele papel seda, teu cliente receber em casa, abrir... PNL, você está ancorando aquele momento. O prazer de você receber algo que você comprou, né? E o que fideliza uma marca? O que vai realmente fazer você lembrar daquela marca no futuro? É aquele que você cheirinho, tá né? Passou ancorando. ali, falei, nossa, vou me lembrar daquela marca porque por causa do cheirinho. E tem aí- muito isso mesmo, tá? Tem algumas marcas de roupa específicas que eu já sei que a minha roupa vai vir com cheirinho. Falei,
essa aqui é da loja tal. Você lembra, você associa. Exatamente. Isso é a PNL. Você foi Mas tem uns que ancorada. exageram. A minha crítica tem que sair, porque tem Claro, umas que eu entro É e não consigo porque ficar. pessoas com entendeu? rinite. Eu sou rinitenta, eu espirro, eu fico com o nariz coçando. Tem loja de roupa feminina, não vou dizer o nome, Claro. que às vezes eu entro, eu tenho que sair. Falo que é coisa horrível, eu vou espirrar aqui dentro. Eu vou te E falar se eu por começo a quê. espirrar, são 100 espirros. Porque não é É. olorata. Tá vendo? Porque não espirra É porque colorada. inflama, né? Inflama, incomoda. Entope Né? as narinas. Entendeu? A gente tá brincando, mas isso Mas é precisa verdade ser mesmo. olhado Não, com mas eu carinho. não tô brincando, não, é Precisa- verdade. Eu realmente não consigo entrar Esse aí. cuidado com o algumas cliente, lojas. né? A experiência. Porque Porque assim, a fragrância que você tem no escritório, ela é uma fragrância de alta performance. Ela é forte. E você não fica Não. sofrendo. né? você não espirra. Não. Graças a Deus, né? Graças Você a é minha Deus. prova viva. Ainda Gente, bem. eu sou a prova viva do que eu tô falando. Eu tenho em casa gato persa, bulldog francês albino. Gente, Eu gosto de você que é uma pessoa comum, né? Você viajou pouco, foi pra Irlanda, Ohio. muito diversificada, É muito tranquila, gente. Paris. Graças a tem um Deus. bulldog. Como é que é? Eu nem sei o Como nome. é o nome do bulldog? Bulldog- Francês. Não sei, alguma coisa. Albino. Isso uma é uma pessoa escolha, comum. gente. As coisas acontecem, entendeu? E foi presente do marido. Super comum também. Renato faz aquário, né? Vai ter um podcast Outro? com ele também. Vai, Vamos convidar. Será que merece. Renatinho vem? Vem, Renato. Pode vir. Acho que vem. Aí ele faz também, não é um aquário, é aquário marinho. É. Aí, Mas mas isso é esse, pra outra- esse outro olhar, assim, é momento. muito legal. A gente, não é a nossa realidade ter um olhar todo atencioso na vela, mas a gente passar a entender um pouquinho sobre isso, como que funciona, por que que a gente não espirra, por que que é tão gostoso. Eu mesmo, eu acendo a vela quando eu chego em casa, eu acendo a vela em tudo quanto é lugar. E você sente o gostinho, o cheirinho, você se sente mais em paz. Eu acho que tem muito disso, né? Que você quer Sim. levar, né? Trazer ali a leveza, aquele dia pesado da pessoa. E ela entender que ela acendendo a vela, ela vai ter um lembrete de quem é a olorata. Mas acima de tudo, ela vai estar resetando ali, como você disse, a vida dela um pouquinho. E lembrar do presente. Eu costumo resumir em tempo de qualidade. Sabe? Eu acho que é esse o objetivo. Então, é você ter uma olorata, é você curtir um momento seu. Gente, é muito importante. Na correria do dia a dia, É. a gente deixa as coisas passarem. Então, assim, Muito eu no não tenho automático. tempo pra tomar banho. Você vai tomar seu banho, nem que seja de 5 minutos. Não vai com 5 minutos com uma velinha, você vai dormir melhor. Tá? Você vai Sem inserindo, dúvida. isso vira uma rotina, isso vira gostoso. Vai tomar um vinho, acende uma vela. Vai ver que, sabe? É gostoso. Não precisa ter um momento especial. Vou reunir uns amigos em casa, vou fazer um jantar à luz de vela. Não. É pra você, sabe? É pro seu momento. E é isso. Então, quando a gente entrega a olorata, quando a olorata chega na sua casa, eu quero que você receba o carinho. Eu quero que você sinta isso. Porque é um produto, gente, 100% artesanal. E que lindo. E é feito com atenção. Brenda, a gente tá chegando no final. Eu vou pedir pra, depois de toda essa história maravilhosa que você contou pra gente, toda essa experiência que você tem aí, bem diversificada, eu vou pedir pra você contar um pouquinho e passar a mensagem pra quem tá nos assistindo. Quem tá começando agora, quem acha que mudar de opção de carreira, porque assim, tudo muda, gente. E o que vale é a nossa energia, é o brilho nos olhos que você falou, é nunca dizer não para uma oportunidade, é dar atenção aos insights, às percepções, né, que vão surgindo no caminho, você é muito no automático, você acaba não percebendo. Mas se você começar a sentir o teu insight, pô, peraí, deixa eu dar atenção nisso aqui, porque acho que vai dar certo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está nos assistindo, que está nesse momento, que quer empreender, que não é fácil, né? Não. Empreender, principalmente com produto personalizado, com atenção, com carinho, com acolhimento, experiência, que tem muita dedicação e dinheiro envolvido em cada produto que você oferece. Qual é, assim, a mensagem que você passa para a galera? Coragem. Não espera o tempo certo, porque não tem. Não existe o tempo perfeito. E mergulho. Tem que mergulhar. Assim, eu fiz muitos cursos para entender o que eu queria. E não porque eu ainda precisava aprender algo. A gente sempre precisa, mas assim, eu sei fazer isso aqui ou eu não sei. Mas é para entender o que o mercado está entregando. E eu descobri coisas muito interessantes nesse processo de novos cursos, né? São novas conexões. Então, tem que mergulhar e executar. Não espera a hora perfeita, não. Tem que estar aberto, né? Entenda que tem que ter coragem, porque o desafio é diário. E vai acontecer. Hoje, puxa vida, tô desanimada, vontade de chutar o balde. Eu tenho isso, gente. Dia sim, dia não.
2 horas depois acontece alguma coisa e eu tô, voltei pro jogo, sabe? Vou fazer mais 15 essências agora. É isso. E, assim, se reinventar, eu acho que faz parte da vida. E aceitar que o caos acontece, né? Acho que é acima Ah. de tudo. A gente é o que mais ensina a gente. É acolher o nosso caos. É, a gente constrói experiência, né? A gente constrói Muita. bagagem, tá É. preparado para mais caos que vai acontecer. E quando Sabe que no final você dá acolhe, você transforma e você não sofre também muito tempo, né? Eu vou sofrer hoje, acabou. Amanhã eu já tô, tipo, vida nova. E é Exatamente. isso. E a minha vida É isso. tem sido assim mesmo. É isso. É isso, pessoal. Olha, hoje foi um Ah, dia muito obrigada. legal, incrível, inspirador. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem está assistindo a gente aqui. E até a próxima. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau.